Olá, pessoal. Sejam todos bem-vindos a mais um estudo da palavra, né, do Senhor para nós. Essa semana nós vamos falar um pouquinho sobre a suprema lealdade a Cristo. E é um tema assim muito bom, muito legal. E hoje eu estou com duas convidadas assim para lá de especiais, uma com um nome lindo, né? A Débora Prado e a Marisa. Então, assim, a gente está recheada de Déboras. Meninas, sejam muito, muito bem-vindas. Que o Espírito Santo possa nos usar para falar o que ele deseja, para transmitir a mensagem. Marisa, você pode orar para a gente? Posso. Vamos orar então. Senhor, nosso Deus querido, nós te agradecemos muito por esta oportunidade, de esse privilégio de estudarmos juntas a tua palavra. E queremos pedir que o Senhor perdoe os nossos pecados, que o Senhor nos ajude a entender esta palavra, que o Espírito Santo nos ilumine e também ilumine a todos que irão assistir. Abençoa-nos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Bom, vamos começar já colocando lenha nessa fogueira, lendo aí o livro de Efésios, no capítulo 6, o versículo 9. O nosso verso-chave, né? E vocês, senhores, façam o mesmo com os servos, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como de vocês, está nos céus, e que ele não trata as pessoas com parcialidade. Essa última palavra perfeita mostra o quê? Que Deus, ele não trata ninguém de forma diferente. Todos são iguais perante Deus. Para Deus não tem nível social. Para Deus não tem etnia. Para Deus não tem cor, não tem nada que nos diferencia. Nós somos todos criados por Ele e amados igualmente, como se fôssemos únicos. Como isso é possível para Deus? Não sei, porque Ele é Deus. Quando estiver no céu, quero até perguntar, entender um pouquinho melhor sobre isso. Mas nós somos amados por Deus, né? Não tem queridinho e outros ovelhinha negra. Não tem, para Deus não tem isso assim que fala, ai, você está. Não, não tem, são todos iguais, independente de cor, como foi falado, todos somos iguais perante Deus. Isso eu acho maravilhoso. Eu É. acho lindo, é gostoso saber que Deus me trata de forma igual, me ama igual ele ama a Marisa, igual ele ama a Débora Prado. Isso é muito bom. Isso nos traz segurança, né? Essa semana nós vamos falar um pouquinho sobre essa questão aí de como que a gente lida, né, dentro do nosso contexto. Esses capítulos aí de Efésios, de 1 a 9, do capítulo 6, é um trecho da Bíblia que vai falar sobre as relações familiares e sociais, né? Bem como das responsabilidades dos diferentes membros da sociedade. O apóstolo Paulo, quando ele escreveu essas passagens, ele está aplicando os valores do evangelho às estruturas sociais defeituosas lá daquele seu tempo. E serve também para nós hoje. Hoje a gente vai analisar um pouquinho essas passagens num contexto da história mais completa de salvação, e nós vamos considerar o que podemos aprender com essa abordagem de Paulo. Na nova versão internacional, ela diz assim, ó, no capítulo 6, versículo 1: Filhos, obedeçam seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Pais, não irritem seus filhos, antes de chorarem-nos, segundo as instruções e o conselho do Senhor. E aí depois vai falar um pouquinho dos escravos, que aí a Marisa vai falar mais pra gente.
E assim, é, esses versos, eles nos mostra aqui algumas lições, né? E dão alguns insights que nós podemos aí tirar ao observar como Paulo aplicou os valores do evangelho naquela estrutura social daquele tempo e que serve para nós hoje. Nós temos que ter respeito pelas autoridades e relações familiares. Todos nós somos filhos. Independente se você tem pai ou não, você é filho de alguém. Não tem como vir ao mundo sem ser filho de alguém. Então, nós temos que ter respeito a essa autoridade familiar que são os nossos pais. Tem alguém que nos criou, tem alguém que nos educou e nós temos que respeitar. Essa pessoa, ela tem uma representação de Cristo para a nossa vida. Então, nós temos que respeitá-la, como nós respeitamos também a Cristo. Esse valor, ele mostra ali, nesse verso, quanto é importante você também guardar os mandamentos do Senhor, porque ele cita o mandamento, honra teu pai e tua mãe. Inclusive, ele fala, olha, esse é um mandamento que tem promessa. Então, nós devemos honrar. Eu gosto de falar para minha filha que quando ela obedece os pais, ela é mais feliz. Quando nós obedecemos os nossos pais, nós somos mais felizes. Por quê? Porque os nossos pais, mesmo nesse mundo mal, eles nos amam, né? Eles nos amam, eles querem o melhor para nós. Então, nós temos que buscar ser obedientes. Tem uma exceção, que eu gostaria até de ler para vocês, que fala ali no livro O Lar Adventista, da escritora norte-americana Ellen White. Diz assim: o comando de Paulo para obedecer os pais não é absoluto. Como assim? Né? Como assim? Explica aí melhor. Quando os mandamentos dos pais, eles contradizem os requisitos de Cristo, então, mesmo que seja doloroso, eles, no caso as crianças, os filhos, devem obedecer a Deus e confiar as consequências a Ele, ao Senhor. Então, eu obedeço os meus pais e até o ponto que isso não afete a minha obediência aos mandamentos de Cristo. Então, tem uma hierarquia aí que a gente tem que respeitar. Primeiro a Cristo, para depois vir os nossos pais. E os nossos pais representam a Cristo. Agora vai vir, vamos continuar falando sobre os pais. Os pais têm uma grande responsabilidade, que é o quê? Representar a Cristo. Eles representam a autoridade divina na nossa vida. Então, os pais, eles devem, né, respeitar os filhos também, e no caso, aqui fala de uma maneira muito clara que eles não devem irritar os filhos. Esse conselho de pai, ele tem um tom aí diferente. Primeiro ele aborda o mandamento negativo aos pais. Não provoquei vossos filhos a ira, né? Segundo, aí ele vai lá e fala um mandamento positivo. Educai-os na disciplina e admoestação do Senhor. Na época de Paulo, os pais eles tinham poder total sobre os filhos. Total. E tinha pais que eles eram o quê? Eles eram autoritários demais e eles abusavam dessa autoridade. Então, Paulo, ele traz ali os cristãos para repensar o uso desse poder. Por quê? Porque se uma criança ela é provocada, ela não vai ser bem posicionada para aceitar a disciplina que vem de Deus. Então, se o meu pai, eu como mãe, né, eu educo o meu filho de uma forma correta, sem violência, né, e o meu filho ele vai me respeitar.
E aí ele vai ter menos dificuldade de obedecer a Deus. E aí aqui tem para finalizar, uns guias, umas orientações bem práticas para os pais e mães, que diz assim: pais e mães, em casa, vocês devem o quê? Apresentar a disposição de Deus. Vocês devem exigir obediência, mas a gente tem que cuidar com o quê? Com as palavras. Nós temos que agir de maneira gentil com os nossos filhos e amorosa. Nós devemos ser pessoas agradáveis no lar. Cada palavra que a gente fala deve despertar um temperamento cristão e amoroso, não ímpio. Então, nós não devemos provocar a ira em nossos filhos. Esses conselhos, eles servem como para os pais, mas eles servem também para os filhos. E também serve para o nosso relacionamento em comunidade, em uma sociedade. Se eu trato bem as pessoas ao meu redor, se eu sou educada, gentil, amorosa, eu vou ter um relacionamento com as pessoas muito bom, né? Então, inclusive aqui fala que nenhuma licença é dada na palavra de Deus para severidade ou opressão parental. Na verdade, nenhuma. Nem parental, nem de amigos, de ninguém. Nem para desobediência filial. Eu achei isso muito interessante, que diz no livro Orientação da Criança, dessa mesma escritora norte-americana. A lei de Deus na vida familiar e no governo das nações emana de um coração de amor infinito. Esses princípios, eles podem ser extraídos, né, desses textos para a nossa vida como filhos, como pais, mas ele pode ser utilizado para lidar com outras pessoas, né, com todos. Inclusive, quando a gente vai estudando ali, que a Marisa vai falar agora um pouco para a gente, sobre a questão de escravidão. A Bíblia ela aponta, né, sobre essa questão aí da escravidão. Em 1800 e alguma coisa, que eu já esqueci aqui a data, não achei, foi encontrado um artefato que ele tinha apenas 232 capítulos da Bíblia, sendo que a Bíblia ela tem o quê? 1189 capítulos. E esses trechos que foram que foram ali conservados nesse artefato, eles deixam assim uma narrativa de que a Bíblia apoia a escravidão. E aí entra uma questão. Quando nós estudamos a Bíblia, nós precisamos estar com o coração aberto para compreender o que Deus tem a nos dizer. Eu não posso ler a palavra do Senhor com interesse próprio, porque se eu fizer isso, eu vou ser tendenciosa. E aí eu vou descontextualizar o que a palavra do Senhor realmente quer dizer. E foi o que aconteceu ali naquela situação. Eles usaram, era uma Bíblia como se fosse para ser lida para os escravos, para poder amedrontar, né, os escravos, para que eles obedecessem os seus senhores e que os seus senhores eles estavam fazendo o que era certo. Mas a Bíblia ela tem as boas novas. Ela traz uma mensagem de salvação, de libertação, e isso foi tirado. Então, quando nós estudamos a Bíblia, nós temos que ter consciência de que ali vai ser falada a palavra do Senhor, em que em alguns momentos, sim, essas palavras do Senhor vão me ferir, porque vai mostrar o meu pecado, vai me mostrar o que eu preciso mudar. E isso não é fácil. Então, nós precisamos estar com o coração aberto para entender o que o Senhor quer nos dizer. E aí agora, a Marisa, ela vai falar um pouquinho para a gente sobre essa questão aí da escravidão. Ela vai nos falar sobre como que a Bíblia fala sobre esse assunto, se realmente a Bíblia ela apoia, né, a escravidão, como que deve ser tratado e como que a gente trata hoje nos nossos dias. Hoje a gente talvez não tenha aí esse contexto todo de escravidão, mas aí a gente tem o quê? Tem funcionário, tem o chefe. Como que a gente deve
se comportar em relação a esses relacionamentos, né, profissionais. Marisa, fala aí pra gente. Joguei uma bomba aí pra Então, você. ai, ai, ai. Então, a escravidão no tempo do apóstolo Paulo, né? Como que era esse assunto? Como você já falou, Débora, tem duas tendências que as pessoas podem ter quanto a isso. Uma é igual esse encontrado aí desses escritos bíblicos tendenciosos, né, de 1808 foi o ano que foi encontrado. A gente vê que bate bem com a época da escravidão, assim, moderna, né, digamos assim, não do tempo do apóstolo Paulo. E o que que acontecia? Então, eles queriam colocar de uma maneira tendenciosa, estabelecendo que poderia ter a escravidão. Também tem outras pessoas hoje em dia que querem usar esse texto que nós vamos ler agora, de Efésios 6, do verso 5 até o 9, alguns querem usar para dizer que a escravidão. Então, a Bíblia é um livro que fala a favor da escravidão, então, que Deus é esse. Então, ficam revoltados. Tem pessoas que não querem crer na palavra de Deus e em Deus por conta de um escrito desse, porque está sendo mal interpretado, né? Então, nós vamos ler aqui na Bíblia, na Nova Linguagem Internacional aqui, e vamos ver como que diz. Deveres dos escravos e dos senhores. Escravos, obedeçam a seus senhores terrenos com respeito e temor, com sinceridade de coração, como a Cristo. Obedeçam-lhes, não apenas para agradá-los quando eles os observam, mas como escravos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Sirvam aos seus senhores de boa vontade, como servindo ao Senhor e não aos homens, porque vocês sabem que o Senhor recompensará cada um pelo bem que praticar, seja escravo, seja livre. Vocês, senhores, tratem seus escravos da mesma forma. Não os ameacem, uma vez que vocês sabem que o Senhor deles e de vocês está nos céus e não faz diferença entre as pessoas. Então, é, a gente tem que ir contextualizando, perceber que no tempo que o apóstolo Paulo viveu e escreveu esta palavra aqui, era diferente o aspecto da escravidão do que nos tempos mais modernos, né, nos anos assim mais recentes, que nós já não pegamos isso diretamente, pelo menos eu não, acho que nenhuma de nós, mas tem lugares em que existe ainda escravidão. Às vezes a gente vê alguma reportagem na televisão, num jornal, que encontraram pessoas numa determinada fazenda, no local, num sistema escravo, né? Trabalhando muito, sofrendo, em condições péssimas e sem ganhar, né? Sem ganhar o pão de cada dia. Então, mas no tempo do apóstolo Paulo, a escravidão, né, no mundo greco-romano, podia diferir dessa versão assim que nós temos hoje. Ela não estava focada em um único grupo étnico. Vocês lembram que no tempo dos navios escravos, navios negreiros, iam e buscavam escravos e eram maltratados, né? Eles roubavam essas pessoas do lugar deles. E no tempo de Paulo, escravos urbanos e domésticos, eles tinham às vezes oportunidades de educação, eles podiam trabalhar como arquitetos, como médicos, como filósofos. Interessante isso, né? Lógico que tinha os donos que tratavam melhor e outros que tratavam pior dos escravos, né? Isso daí sempre nesse mundo tem a maldade. Mas o que que acontece, então? Nós temos que contextualizar que o apóstolo Paulo, ele aqui não estava tratando da questão da escravidão. A escravidão existia naquele tempo, era um fato, mas dessa maneira que nós falamos, né? Como está na história. Não era assim de uma maneira tão opressiva como foi nos tempos
antes de nós agora, né, modernos. Então, o apóstolo Paulo nos ensina lições bem práticas de como que nós devemos nos comportar socialmente. E, por exemplo, hoje, o que que nós temos em relação a esse comportamento? O nosso trabalho, quando a gente trabalha assalariado. Quem trabalha assalariado tem o patrão e tem o empregado. Então, como que o empregado deve se comportar? Deve trabalhar da melhor maneira possível. Tudo que nós fizermos, a gente tem que fazer como se fosse para Cristo, para Jesus, dar o nosso melhor. Lógico que existem hoje em dia os direitos trabalhistas, né, nos locais de democracia, principalmente, tem os direitos e os deveres, né, dos empregados e dos patrões, que devem ser respeitados. É lógico, se houver uma situação de opressão, a pessoa deve procurar os seus direitos. Mas eu estou falando, por exemplo, assim, até ele fala aqui que as pessoas devem fazer o seu trabalho não só na hora que o patrão está olhando, né? Porque quando o patrão está vigiando, a pessoa trabalha direitinho. Daí, quando o patrão vira as costas, ele fica no celular, e hoje em dia fica muito no celular, e, né, na internet, fazendo outras coisas, conversando, papeando. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com essas coisas. Acho que algo muito importante que a gente deve lembrar é que tudo isso é ensinado, a intenção do apóstolo Paulo aqui é que nós devemos honrar e glorificar a Deus por meio das nossas vidas, dos nossos relacionamentos, tanto em família, como já foi falado, como também na sociedade, né? Com a intenção de nós sermos imitadores de Deus e de Cristo, semelhantes a Cristo, em toda e em qualquer situação da nossa vida. Certo? Então, nós precisamos ter o cuidado ao lidar com a palavra de Deus para não fazer uma interpretação errada, né? Analisar como que era o contexto da época e ver, então, que nós, quando ele fala também sermos escravos de Cristo, só completando, escravo também, a escravidão em Cristo não é a escravidão desse jeito de prisão, ela é de liberdade, porque Cristo nos ama, e ele mostrou como que era ser um servo, que ele veio a este mundo quando ele encarnou, né, e ele fez o papel de um servo, sendo o rei da glória. E ele serviu até aos seus discípulos, né, na ceia, no lava-pés. Então, situações assim que ele nos mostra que nós devemos servir e com todo amor. Fala, Débora. Sabe que eu achei interessante, como você bem falou, sobre a questão do contexto que Paulo vivia? Aqui no nosso guia de estudo, fala sobre a abordagem que Paulo usa ali. Ele queria causar, sim, uma revolução ali social em relação à escravidão. Mas, para que isso acontecesse, ele não está apoiando. Ele não está Não. apoiando. Ele está querendo que essa revolução comece onde? Dentro das casas dos cristãos e dentro da É. igreja, né? Uhum. Então era para que isso E começasse ali. ele estava falando da situação que existia, né? Ele Mas não, o não que que ele poderia apoiando. fazer para que aquilo fosse diferente? Pois é, Ele pois não é. poderia ir lá e libertar todo mundo. Então, o que Uhum, que ele fez? Ele pregou para aquelas pessoas que eram servos, porque também tem uma questão de tradução, né? Porque ali diz que uhum, servia tanto para escravo como servo. Então, a tradução ela dá para utilizar dessas duas formas. E para os senhores, ou seja, para os patrões. Nesse pois é. caso, ele pede para começar essa revolução onde? Dentro da casa desses cristãos. Então, se eu Sim. sou um escravo cristão, eu preciso respeitar o meu senhor. Se o meu senhor, ele é um cristão, ele também vai respeitar o seu servo. E E todos, sabe que eu fiquei imaginando também, Débora? Eu fiquei imaginando a situação assim, essas pessoas dentro da comunidade cristã, né? Então, eu fiquei imaginando uma situação, por exemplo, de um lava-pés para a Santa Ceia. O patrão, de repente, lavando os pés do seu empregado, do seu servo, né?
e o servo lavando os pés do seu senhor, numa situação de igualdade de todos nós perante Deus. Isso. Tá certo que requeria o respeito, né? Então, cada um tinha que ter o seu respeito, respeitar e ser respeitado. Mas perante Deus, nós somos todos iguais, estamos todos no mesmo patamar. Ninguém é assim superior e ninguém deve oprimir ninguém, né? Então, eu achei bacana. E também tem outras passagens que falam em 1 Coríntios 7, de 20 a 24, em 1 Timóteo 6, 1 e 2, também Paulo coloca situações assim, falando da escravidão, dos escravos e de senhores, né? E Pedro, o apóstolo Pedro, em 1 Pedro 2, de 18 a 25, eu achei interessante que o título dessa parte fala A Vida Exemplar Cristã, Deveres dos que prestam serviços a outrem. Então, quando eu for trabalhar para alguém, ou seja, assim, prestando um serviço, de que maneira seja, né, ou remunerado ou não, sempre eu devo fazer o melhor. Acho que é isso fica para nós como lição, né? Sempre É, fazer o melhor, procurar ter um bom relacionamento, não maltratar ninguém, não fazer. O patrão também não devia de fazer ameaças. O patrão também tinha que respeitar, como hoje também tem. Muitos patrões também oprimem os seus funcionários, né? E não pagam os seus direitos devidamente. A Bíblia, sim. então, nos coloca tudo isso para que a gente possa ser como Cristo. Amém. Isso é ótimo. E agora a Débora vai falar um pouquinho, né? Que ela tá bem quietinha aí, bem Pois caladinha. é. Agora fala pra gente aí. Débora, eu vou jogar uma outra bomba na sua mão. Ali, Paulo fala assim, ó, senhores que são escravos. Então, explica essa linguagem e as duas motivações que Paulo aí usou para se basear. E outra pergunta: como que eu posso aplicar os valores do evangelho nos meus relacionamentos, de uma forma geral? Então, Bom, eu penso, né, assim, se a gente for resumir tudo que nós estudamos você agora, nesse pode falar momento, um pouquinho mais alto. tá, olha só, se nós formos revisar tudo isso que estudamos aqui nesse momento, né, eu acredito que a gente consegue pensar bem no que Paulo está pedindo, tá? Então, ele fala aqui no nosso guia de estudos da seguinte forma: Paulo baseou suas ordens em duas motivações. Quais foram essas motivações? Ele diz assim, ó, ele e seus escravos eram escravos de um único senhor. Eu fico pensando que nós devemos avaliar, Deus, ele não julga com parceiro. Nós não, como você disse no início, não existe uma etnia, não existe cor, não existe alguém tem mais dinheiro ou menos dinheiro. Deus, ele nos vê como todos iguais, né? Então, eu acho que essa era uma motivação de Paulo. Ele gostaria que as pessoas visualizassem isso. Nós somos todos seres humanos iguais perante Deus. Esta era a primeira chamada que Paulo queria fazer, né? Eu acredito nisso. E a segunda é mostrar que, por exemplo, muitas vezes nós, como seres humanos, julgamos as pessoas. Julgamos os nossos empregados e também os empregados julgam os seus patrões. Não é isso? Né? É. Agora, Deus, ele não tem isso. Ele nos ama incondicionalmente. O estudo dessa semana, ele vem fazendo um fechamento, eu acho, de como nós devemos nos basear. Não é verdade? Ele nos aconselha como pais, nos aconselha como filhos, nos aconselha como patrões e como servos. Eu acho que isso é uma coisa bastante interessante de nós pensarmos, né? Muito bem, se nós não, como filhos, devemos ser obedientes aos nossos pais, e como nós somos como trabalhadores? Será que nós temos um bom exemplo como trabalhadores do nosso emprego? Por exemplo, nós somos fiéis exatamente como devemos ser? Ou se eu sou um patrão, se eu sou um senhor, meu escravo, por exemplo, eu estou sendo um bom patrão? No nosso lado de família, nós estamos sendo pais,
que tratam os nossos filhos com amor, baseado no que está escrito na Bíblia? Será que nós, como filhos, estamos honrando nossos pais e as nossas mães? Né? O fechamento do nosso estudo fala muito sobre isso, sabe? Como é que nós podemos avaliar o que Paulo está pedindo aqui para nós? Não é verdade? Eu achei bastante interessante o texto que diz aqui no nosso guia de estudo, né? Nós devemos pensar na unidade entre as classes sociais, né? Essa ideia que a Marisa deu de, será que nós vamos lavar o pé do nosso empregado? Será que, como Senhor, nós devemos cuidar do nosso empregado? E nós, como pais, né, vamos lavar o pé dos nossos filhos, e os nossos filhos lavar os nossos pés. Por quê? Porque nós devemos ter essa igualdade no reino dos céus. Nós seremos todos iguais. Não haverá diferença. E a Bíblia nos chama a isso. E eu acho que Paulo nos leva a pensar sobre isso. Não é verdade? Uma outra coisa que eu gostaria de colocar aqui é que quando nós vamos, por exemplo, contratar alguém, né, nós devemos pedir sabedoria divina, né? E nós, quando vamos trabalhar para alguém, fazendo só o que nós queremos, nós vamos estar dando um bom exemplo como cristão. Se nós educarmos nossos filhos só do que vem da nossa cabeça, sem ter um direcionamento, será que nós vamos estar fazendo corretamente? Né? Então, o nosso guia de estudos essa semana, ele vem falando e tratando desses dois assuntos que são bem pertinentes para o nosso dia a dia, né? Suprema lealdade a Cristo, dentro do nosso lar, dentro do nosso trabalho, né? E eu acho que Paulo vem trabalhando muito isso, demonstrando muito isso, nesse pedido que a Marisa leu e que você leu e que eu gostaria de repetir. Olha só que interessante. Vocês, senhores, tratem seus escravos da mesma forma. Não ameacem. Aí vamos pensar lá no contexto. Pais, não provoquem a ira dos vossos filhos, uma vez que vocês sabem que o Senhor deles é o de vocês que está nos céus. E ele não faz diferença entre pessoas. Que nós possamos refletir sobre isso, né? Será que nós, como servos, estamos sendo leais? Será que nós, como senhores, estamos sendo justos? Agora vamos pensar como pais e filhos, que é o resumo de tudo que estudamos, né? Nesse guia de estudo que nos faz pensar muito. Será que como pais nós estamos sendo realmente sacerdotes do nosso lar? E nós como filhos, se estamos vendo alguma coisa de errado, será que nós devemos seguir o caminho dos nossos pais? Mas também não devemos desonrar os nossos pais? Que nós possamos refletir sobre isso. Que esse estudo sirva de lição para nós durante a nossa caminhada para o reino dos céus. Amém. Nossa, que finalização linda, Débora. Que possamos, né, o tempo todo prestar essa lealdade a Cristo. Se nós colocarmos Cristo no topo da nossa vida, todo o resto, todos os outros relacionamentos vão ser saudáveis. Isso é garantido. Então, se eu quero ter uma frase, uma dica de finalização desse estudo, é que eu preciso ter uma suprema lealdade a Cristo. Se eu tenho essa lealdade a Cristo, pronto, todos os meus relacionamentos serão bem-sucedidos. E com esse pensamento, Débora, você pode orar para nós? Sim, vamos orar. Querido bom Deus, nós lhe agradecemos muito por essa dádiva que o Senhor nos dá de estudarmos a Bíblia. Que através dessas palavras de Paulo, nós possamos refletir na nossa vida, como pais,
como filhos, como patrões, como empregados, como senhores, como escravos. Que possamos seguir somente a tua direção, Pai, e que possamos viver juntos no reino celestial. Amém. Abençoe a cada um de nós. Em nome de Jesus, amém. Amém, amém. 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 Gente, muito obrigada, meninas. Semana que vem estamos de volta. E na semana que vem a gente vai dar continuidade, só que nós já vamos falar um pouquinho sobre o chamado para permanecer firme. Então, nós vamos estudar um pouquinho sobre como que nós vamos vencer aí as ciladas do inimigo. Vai ser um tema bem legal. Então, até a próxima. Até. Beijo, até mais. Beijo, foi um prazer. Até. Destruírem tua fé e fizerem que duvides de que em breve voltarei. Ouve os olhos ao passar.